Nosso tema nesse vídeo vai ser o sistema eleitoral. O sistema eleitoral, dentro de um sistema mais amplo de representação, que a gente tratou no outro vídeo, responde a essa questão: como os votos são contados. O sistema eleitoral compreende um conjunto de leis, de regras, que vão definir como os votos são transformados em cadeiras legislativas ou em cargos executivos. Ele é o responsável pela distribuição de poderes dentro do sistema político. Por isso, ele é tão importante e é o mais discutido. As fórmulas eleitorais que definem a contagem dos votos são majoritária, proporcional e mista. A majoritária pode se aplicar a eleições executivas e legislativas. A proporcional e a mista se aplicam apenas às eleições legislativas. Eu vou tratar aqui das características das duas formas, majoritária e proporcional, porque a mista, na verdade, é uma conta de chegar entre essas duas. O voto misto é a típica tentativa que não se aplica a este caso, de que a melhor solução está no meio. A contagem dos votos, tanto no sistema majoritário como no proporcional, se refere a uma unidade territorial, que é chamada de distrito eleitoral. Os distritos eleitorais, eles podem ser divisões feitas especificamente para fins eleitorais, ou pode ser divisões já existentes na sociedade, como os estados, que é o caso do Brasil. O número de distritos eleitorais varia de país para país. Por exemplo, no Brasil, nós temos 28 distritos eleitorais, que correspondem aos 27 estados e ao Distrito Federal. Os Estados Unidos têm 400 distritos eleitorais que correspondem às cadeiras que existem na Câmara. Quantos candidatos cada distrito elege? No caso dos Estados Unidos, que eu acabei de dar o exemplo, cada distrito elege apenas um candidato, que vai corresponder a uma cadeira. No Brasil, os distritos eleitorais variam de 8 a 70 cadeiras, dependendo da população do estado. Vamos ver agora algumas características do sistema majoritário. O sistema majoritário se aplica às eleições executivas e legislativas. Elas podem ser feitas em apenas um turno ou em 2 turnos. As eleições legislativas, pelo sistema majoritário, corresponde ao que nós chamamos de voto distrital. Mas como nós vimos, o distrito pode ser também os estados, como é no Brasil. Então, nós chamamos cada estado de um distrito eleitoral. No voto majoritário, você pode eleger apenas um candidato por distrito ou mais de um candidato por distrito. Para os defensores do sistema majoritário, sua principal função é garantir a governabilidade e a estabilidade governamental. Se argumenta que o sistema majoritário facilita a formação e a manutenção de maiorias. As principais críticas ao sistema majoritário é que ele estimula o personalismo e a política pública particularizada. Isso porque os distritos, como tem apenas um representante para cada distrito, no caso dos Estados Unidos que nós vimos antes, e cada um deles quer atender às suas clientelas eleitorais, aos seus eleitores, fica muito difícil de fazer políticas públicas mais gerais. Uma outra crítica é que esse sistema produz maiorias artificiais. As cadeiras conquistadas pelos partidos menores são proporcionalmente muito abaixo do que os votos que eles obtêm no nível nacional. Neste caso, ele fragmenta e distorce a opinião nacional. Finalmente, uma outra crítica que eu acho muito relevante
é que esse sistema é injusto porque ele pode gerar vencedores sem maioria. 2 exemplos de um país, o Reino Unido, que pratica esse sistema eleitoral há mais tempo. Tomando os resultados da eleição legislativa para um distrito, a eleição de 2005, nós verificamos que o candidato que vai representar aquele distrito tem 45% dos votos, o que significa que votaram em outros candidatos 55% dos eleitores. Ele conquistou a cadeira, mas não teve a maioria no seu distrito. Nessa eleição, o Partido Liberal, que era o 3º partido em termos de tamanho no país, recebeu 14% dos votos nacionais e obteve apenas 2% das cadeiras no parlamento. Um caso de formação artificial de maioria ocorreu em 1979 no Reino Unido com a eleição da Margaret Thatcher. Para os defensores do sistema proporcional, sua maior função é a representatividade. Argumenta-se que é um sistema mais justo porque os votos são conquistados proporcionalmente pelos diversos competidores. Além disso, seria mais democrático porque evita a tirania da maioria e dá voz às minorias. A principal crítica a esse sistema é que ele aumenta a ineficácia da ação governamental ao diluir a responsabilidade. No caso da lista aberta, as principais críticas são que esse sistema enfraquece os partidos e estimula o personalismo. Produz um multipartidarismo exacerbado e que torna difícil a construção de maiorias. As principais críticas ao sistema de lista fechada são as seguintes. Primeiro, de que ele atribui um excessivo poder à burocracia dos partidos, pois é ela que escolhe e ordena os candidatos. Os críticos desse sistema argumentam também que há uma menor possibilidade de monitoramento do representante por parte do eleitor. E, por último, que ele enfraquece a relação entre o eleitor e o político. A conclusão que a gente pode tirar desse vídeo é que diferentes sistemas eleitorais se baseiam em princípios diferentes e geram consequências diversas. Não há sistema eleitoral certo ou errado, melhor ou pior. A avaliação de um sistema eleitoral depende das preferências dos cientistas políticos e filósofos e dos cidadãos.